47 do Espírito Santo, de relatoria e com vista regimental do ministro Sanseverino, que tem a palavra. Bom, eminente presidente, esse aqui é aqueles conflitos extremamente conflituosos. Inclusive, houve sustentação oral da parte agravante. Em função disso, eu pedi vista regimental para refletir um pouco mais. Inclusive, há um pedido de uma exceção de suspeição do subprocurador-geral da República que atuou no feito. E é um conflito que envolve questão de família e envolve os juízos de direito da comarca de Manhuaçu, Minas Gerais, e a comarca de Guarapari, no Espírito Santo, em função do término de uma união estável, em que ficaram duas filhas menores, discutindo guarda compartilhada, visita e etc. Fiz uma reflexão novamente sobre o tema e estou, então, agora, vou passar diretamente ao voto. Creio que os colegas lembram desse caso. Inicialmente, estou rejeitando o pedido relativo ao reconhecimento da suspeição do subprocurador-geral da República, especialmente porque não há qualquer demonstração de relação de amizade íntima entre o advogado da agravante e o membro do Ministério Público Federal que atuou no feito. Então, com base nisso, já estou rejeitando liminarmente essa exceção de suspeição e passo, então, ao exame do conflito. Afasto também a alegação do agravado quanto à aceitação tácita da decisão, pois o despacho do juízo mineiro que determinou a remessa dos autos para a comarca de Guarapari, no Espírito Santo, obedeceu ao comando emanado da decisão ora agravada e que restou impugnada pela ora agravante. Além disso, o recurso é tempestivo e prossigo, então, no mérito. E no mérito, eu ressalto que eu conheci monocraticamente do conflito de competência para declarar a competência do juízo de direito da segunda vara de família de Guarapari, no Espírito Santo, para o processamento e julgamento da ação declaratória de união estável, cumulada com pedidos de guarda e tutela de urgência, bem como da ação de guarda compartilhada, cumulada com pedidos de regulamentação de visitas e tutela de urgência, preservando as decisões proferidas no agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até reavaliação e eventual ratificação pelo juízo capixaba. Eu transcrevo a minha decisão. Basicamente, o grande fundamento é o artigo 147, inciso 1, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a orientação contida na súmula 383 do STJ, no sentido de que, em princípio, é competente para processar e julgar ação referente à guarda de menor o juízo do foro do domicílio de quem exerce a sua guarda. Cito alguns precedentes nessa linha, do ministro Raul Araújo, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, um mais antigo do ministro Aldir Passarinho Júnior. Também faço uma análise e também tomei a liberdade de transcrever a decisão tomada no Tribunal de Minas Gerais a esse mesmo respeito, sobre essa mesma questão. Então, agora, a parte agravante busca a reforma exatamente dessa minha decisão, alegando falta de interesse de agir por parte do suscitante e a utilização do conflito como sucedâneo de recurso, além da prevalência do artigo 43 do CPC, prevenção, em detrimento do artigo 147 do ECA. Tenho que tais argumentos não merecem acolhida. A segunda sessão desta Corte possui entendimento pacificado, no sentido de que a matéria disciplinada pelo artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente envolve competência de natureza absoluta
e, nesse sentido, eu cito um precedente em conflito de competência da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Então, a incompetência para o julgamento da causa pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta, na hipótese, a falta de interesse de agir por parte do suscitante e a utilização do incidente como sucedâneo de recurso. Além disso, também é pacífico o entendimento no sentido de que a regra de competência do artigo 147, incisos 1 e 2 do ECA, se sobrepõe à disciplina do artigo 43 do CPC, inclusive possibilitando o afastamento da regra da perpetuatio jurisdictionis. Cito aqui precedentes, entre outros tantos, da relatoria do ministro Belize, em 2018, e do ministro Salomão, em 2017. A agravante também sustenta a inexistência de conflito no caso, na medida que não há nos autos situação de indefinição que atente contra a segurança jurídica, que a única decisão conflitante entre os juízos suscitados foi revogada pelo juízo de Guarapari. O feito por este presidido encontra-se suspenso, aguardando a decisão do Tribunal de Minas Gerais. Ressalto que a decisão proferida pelo Tribunal de Minas Gerais, que restabeleceu a guarda provisória das menores ao seu genitor, reconhecendo que ele e as crianças estavam domiciliados em Guarapari, revestia-se de caráter precário, típico do momento em que foi apreciada nos autos do agravo de instrumento analisado, o que motivou o juízo de Guarapari a adotar posicionamento cauteloso diante da indefinição sobre a competência para julgar as demandas. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, no momento em que foi proferida a decisão de mérito do presente incidente, havia, sim, situação de indefinição a atentar contra a segurança jurídica relativa às demandas e repercutia desfavoravelmente em relação ao melhor interesse das crianças. Observe-se ainda que, a despeito da cautela exercida pelo juízo capixaba, esse poderia a qualquer instante remeter os autos ao juízo mineiro de primeiro grau, uma vez que, em tese, aquele magistrado não está subordinado hierarquicamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ora, o fato é que tramitam duas ações envolvendo o interesse dos menores em juízos vinculados a tribunais diversos e nas quais, conforme se verifica dos autos, há grande litigiosidade envolvendo os genitores. E também é fato que o Tribunal de Minas Gerais reconheceu o domicílio do genitor e das crianças como sendo de Guarapari, no Espírito Santo. Desse modo, o estabelecimento da guarda provisória ao genitor autorizou a aplicação do artigo 147.1 do ECA e da súmula 383 STJ, com o reconhecimento da competência do juízo de direito da segunda vara de família de Guarapari para julgar os feitos. Reforço essa argumentação com um precedente mais recente da ministra Nancy, de 2017, no sentido de que a inteligência do artigo 147, inciso 1 do ECA, é a de que o foro competente para julgar controvérsias sobre a guarda e o domicílio de quem detém a guarda de fato infante, é de quem detém a guarda do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva. No tocante à argumentação da agravante, acerca da comprovação ou alteração do domicílio das partes, da alegação da prática de violência, da ocorrência de tumulto processual na origem, da perpetuação da alienação parental e da dificuldade de visitação, ou do agravado quanto à alegação de tumulto processual, desvio do patrimônio, observe que o conflito de competência tem o seu âmbito de cognição restrito à definição do juízo competente para o processamento e julgamento do processo na origem, devendo todas essas alegações serem submetidas ao juízo declarado competente. Dessa forma, o meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a competência no juízo de direito da comarca de Guarapari. É o voto. É o voto.
Ministra. Em debate. Estou de acordo. Também. De acordo. Estão todos de acordo? De acordo. A sessão, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Em seguida, chamo a julgamento a reclamação 35.203 da relatoria do ministro